A situação em Belarus com as informações da Gabriele Guimarães. Mais de 150 manifestantes foram detidos pela polícia na última quarta-feira em protestos da oposição contra a posse do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko para o 6º mandato. Lukashenko, que enfrenta um grande movimento nas ruas desde a reeleição em agosto, prestou juramento na última quarta em cerimônia mantida em sigilo. Os Estados Unidos disseram que não o reconhecem como presidente legítimo. Países europeus denunciaram a teimosia dele. A Alemanha declarou não reconhecê-lo devido à falta de legitimidade democrática. Em um evento excepcional, a cerimônia de posse só foi anunciada pela agência oficial Belta e pela presidência depois de concluída. Se a cerimônia foi secreta, né, já partimos do princípio que ninguém queria que o povo soubesse que ela estaria acontecendo. A situação é cada vez mais tensa no que diz respeito à situação do Lukashenko, né, Zaidan? E o interessante nessa história, Ronald, é a maneira como Vladimir Putin joga xadrez na política internacional. E se você olhar tudo o que aconteceu, fica até parecendo que é um roteiro escrito dentro do Kremlin. É impressionante. Parece que lá dentro do Kremlin, o Putin escreveu, numa tarde inspirada, todo o roteiro do que aconteceria. E aconteceu exatamente o que ele esperava, o que ele tinha quase certeza que iria acontecer. Mas antes da gente falar do Putin, o Lukashenko é uma figura carimbada. Ele já foi acusado e com fatos assim que embasavam a denúncia, né? Obviamente denunciado por outros países, por movimentos internacionais. Lá dentro é diferente porque é um ditador. Mas ele já foi acusado de antissemitismo, por exemplo, e não à toa. Ele já foi acusado de declarações estranhas a respeito de Adolf Hitler. Uma certa convergência de pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, ele era, lá nos primórdios da sua carreira política, ele era simplesmente uma figura a mais no stalinismo, que muitos anos... Stalin morreu em 53, né? 53. O Lukashenko nem era nascido. E Lukashenko nasceu em 54. Portanto, ele nasceu no ano seguinte à morte do Stalin. E mesmo depois da morte do Stalin, e até vale notar aqui que houve um famoso congresso, 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em que houve a denúncia dos crimes de Stalin. E eles fizeram isso exatamente para afastarem os seguidores de Stalin que permaneciam no poder e para dar mais força para o Khrushchev, né? Foi depois do 20º Congresso do Partido Comunista, em 1956, que o Khrushchev ganha poder de fato. Os stalinistas começam a ser afastados, inclusive no âmbito da KGB, né, a polícia política. E em 64 há um outro golpe, um golpe silencioso, né, que tira Khrushchev, e aí Brezhnev chega ao poder e fica lá até a morte, 18 anos no poder. Mas, apesar de tudo isso, né, daquelas denúncias dos crimes de Stalin, a União Soviética manteve muito do stalinismo. E isso, claro, valia não só na Rússia, mas em toda a União Soviética, e mais, para além da União Soviética, nos países aliados, aqueles do Pacto de Varsóvia, Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria. A Romênia tinha momentos de dissidência. Dissidência para valer era a Iugoslávia, né? Que desde 49, ainda com Stalin no poder, foi colocada como pária dentro do Comintern. O Tito foi chamado de revisionista, né? O Josip Broz Tito, líder da Revolução Iugoslava e líder da Iugoslávia até a morte e tal. Bom,
A prática stalinista, a mentalidade stalinista permaneceu mesmo depois da morte de Stalin e mesmo depois das denúncias dos crimes de Stalin feitas pelo Partido Comunista da União Soviética. Foi quando defensores de Stalin no Ocidente já não tinham o que argumentar a favor dele, porque o próprio Partido Comunista da União Soviética, num congresso oficial, seu 20º congresso, denunciou os crimes de Stalin. Depois houve uma espécie de recuperação, né, da imagem de Stalin, pelas vitórias dele na Segunda Guerra Mundial, etc. Bom, o Lukashenko cresceu nesse ambiente stalinista e era membro do partido. É aquele cara que fala, tá bom, para eu fazer parte do poder, onde é que eu tenho que estar? Ah, no Partido Comunista e tal. E ele fez parte, inclusive, ali do Soviético Supremo, né? E, ao mesmo tempo, quando acaba a União Soviética, quando ela entra em colapso, ele se torna o principal líder da Bielorrússia. Então ele está no poder ali como presidente desde 1994, como disse a Gabriele. Né? Esse é o início aí, é o 6º mandato. Está começando o 6º mandato. Porém, ele não necessariamente abraçou algumas ideias caras para o comunismo internacional. Não é? Tanto que deu essas piscadelas aí para a figura de Hitler e foi acusado de antissemitismo. Se bem que antissemitismo nunca foi novidade no âmbito do stalinismo. Stalin usou o antissemitismo, inclusive como arma política. Usou, inclusive, contra Trotsky. Na perseguição a Trotsky, o antissemitismo foi usado, porque o Trotsky era judeu, foi usado como arma política pelo Stalin. O fato é que o Lukashenko é um ditador e, de repente, aí que está o movimento do Putin, Ronald, olha que interessante. O Putin tem a Bielorrússia e o establishment russo, o que eles chamam lá de nomenclatura, né? Ou seja, o poder estabelecido, muitas vezes com caras invisíveis. O Putin é a face visível da nomenclatura, né? Se bem que hoje ele já não é só isso mais, né? Ele é um autocrata. Ele superou a nomenclatura. Mas a nomenclatura russa, inclusive nos tempos da União Soviética, vem, e antes mesmo, na Rússia czarista, né, há países que sempre foram vistos como área de influência e de domínio. Então, é o caso da Bielorrússia. Para o Putin, a Bielorrússia é uma extensão. Tanto que Bielorrússia, você pega a etimologia da palavra, significa a Rússia branca. Né? Porque há a Rússia asiática, né? Os lados da Sibéria, etc. A Rússia branca deu origem a esse nome, né? A Bielorrússia. E o Putin claramente sempre contou com a Bielorrússia como um território onde o poder estabelecido, no caso Lukashenko, deve ser absolutamente fiel às posições de Moscou. No caso, as posições dele, Vladimir Putin. Mas era assim nos tempos da União Soviética, por óbvio, já que a Bielorrússia fazia parte. E com a Ucrânia, que é um país maior, com uma importância maior, com uma diversidade maior. Porém, no leste da Ucrânia, a maioria da população é de origem russa. As escolas ensinam russo, as pessoas falam russo, há placas em russo nas ruas. E quando a Ucrânia tendeu para a União Europeia, para o Ocidente, e derrubou o governante pró-Moscou, o Putin tratou de alimentar aquelas forças paramilitares que tomaram Donbass, ali no leste da Ucrânia. Né? O interessante aí é que, de repente, nos últimos anos, Ronald, Gabriele e ouvintes da Bandeirantes, o Lukashenko começou a dizer não para Moscou. Aí o Putin falou, opa, tem alguma coisa estranha, não é? E ele começou a falar em soberania, 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 não em relação a outros países, mas em relação à Rússia.
Bielorrússia é Bielorrússia, Rússia é Rússia. Não é? E nós vamos tratar dos nossos interesses. Rompendo, pois, uma relação de lealdade inquestionável em relação a Moscou e desde 2000 em relação ao Putin. E aí, eleição este ano. O Putin sabia que o Lukashenko seria reeleito, nem que fosse por fraude, nem que usasse fraude. Aliás, a contagem chega a ser cômica, não é? E a votação, o resultado oficial da votação chega a ser cômico. E aí, o Putin começou, olha que jogada, Ronald, ele começou a apoiar candidatos da oposição. Apoiar silenciosamente, não fez discurso para ninguém, não é? Mas olhou com simpatia e fez chegarem recursos a esses candidatos de oposição, que começaram a crescer, a ter apoio da massa e, inclusive, a ameaçar na eleição real, não na oficial, o Lukashenko. Tanto que quando sai o resultado e ele ganha folgadamente, todo mundo viu ali que aquilo era uma fraude, porque bastava observar as multidões acompanhando candidatos da oposição para saber que Lukashenko usou fraude para ganhar a eleição. As manifestações continuaram e a polícia descendo o porrete, levando, torturando. São vários os relatos de tortura pela polícia de Lukashenko contra opositores, prisões em massa. E aí, obviamente que o judiciário é um braço do poder de Lukashenko, né? E aí o Ocidente, Estados Unidos e União Europeia, começaram a descer a ripa verbalmente no Lukashenko, até que nesta semana, como disse a Gabriele, ele teve uma posse secreta. De repente, avenidas importantes de Minsk foram fechadas e aqueles carros passando em alta velocidade, carros da comitiva presidencial. E aí veio o anúncio, atenção, senhoras e senhores, povo da Bielorrússia, Lukashenko tomou posse para o seu 6º mandato. Fizeram uma coisa secreta para que não houvesse manifestações ali no prédio onde ele tomou posse. Mas só que, claro, feito o anúncio, a multidão voltou para as ruas. E dá-lhe borrachada da polícia, e dá-lhe prisão, e dá-lhe tortura, o que é muito grave. E dá-lhe desaparecimento de opositores. A União Europeia e os Estados Unidos, então, mandaram um recado, todo mundo já sabia que seria dado. A União Europeia, não só no seu conjunto, mas inclusive, por exemplo, a Alemanha, fez um anúncio em nome da Alemanha, não só da União Europeia. Não reconhecemos Lukashenko. Para a Alemanha, ele não é presidente mais da Bielorrússia, ele deixou de ser. O cargo está vago. União Europeia, mesma coisa. Polônia mandou dizer, Lukashenko, não te reconhecemos como presidente. Os estados bálticos, ou seja, que também faziam parte da União Soviética, hein? Letônia, Lituânia, Estônia, mandaram um recado, Lukashenko, para nós, você não é o presidente da Bielorrússia. A sua eleição foi uma fraude e denunciamos o que você tem feito com o povo da Bielorrússia e com os manifestantes. Suécia, Finlândia, todos dizem não reconhecemos Lukashenko. E aí, Ronald, o que ele faz? O mundo está dizendo que ele não é presidente. Quer dizer, uma parte importante do mundo. As potências ocidentais. Países que já fizeram parte da União Soviética, como Estônia, Lituânia, Letônia, dizendo não reconhecemos. A Polônia, que fazia parte, é óbvio, do Pacto de Varsóvia, tanto que é Pacto de Varsóvia, que era uma aliada da União Soviética e hoje é quase uma inimiga da Rússia. A Polônia dizendo, não reconheço. O que ele faz? Putin, socorra a Bielorrússia. E aí o Putin, que lá atrás havia alimentado candidaturas da oposição,
e que havia mandado recados para Lukashenko, cuidado com o que você faz da vida, aparece agora como o tutor, o salvador, aquele que ampara Lukashenko. E é óbvio, traz de volta Lukashenko, Minsk e o poder estabelecido na Bielorrússia para a completa área de influência de Moscou. Importante notar que também a China e até, por exemplo, a Venezuela manifestou que houve denúncias na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Por exemplo, a Michelle Bachelet denunciou Lukashenko. Vários países denunciaram Lukashenko. E aí China, Rússia e Venezuela saíram em defesa de Lukashenko. A Venezuela, convenhamos, o Maduro, além de se identificar, já que também ele não é reconhecido por muitos países, ele jamais iria tomar uma posição contrária à da Rússia e da China, que hoje sustentam o seu governo, né? Mas também a China passa a ser tutora, amiga de Lukashenko. Mas o fato é, Ronald, que o jogo se desenvolveu exatamente como Vladimir Putin imaginou. É um enxadrista, né, Ronald? Parecia aquele treinador que escala mal para poder ficar com os louros da boa substituição, né? Desculpe pela analogia, Zé.